tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 13 de outubro de 2015, é um domingo. O verbete é de número 3.539. Ele tem 4 páginas, 40 logias e 111 máximos. O tema é interprisão grupo kármica e foi elaborado, segundo a especialidade, em interprisiologia. Quem redigiu o verbete já é o veterano Malcolm Tafner. Malcolm Anderson Tafner, ele é graduado em Ciências da Computação, mestre e doutor em Engenharia de Produção, Inteligência Artificial, brasileiro, natural de Blumenau, Santa Catarina, voluntário da Conscienciologia desde 1989, autor dos livros Cérebro e Corpo no Aprendizado, Neurocomputação, Manga com Leite Mata, Cenários da Educação Brasileira e Alfabetização ao Alcance das Mãos. A interprisão grupo kármica é o comprometimento interconsciencial decorrente de ações anticosmoéticas entre consciências ou princípios conscienciais, resultando em condição patológica de inseparabilidade temporária. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal, o holopensene da convivialidade, o holopensene da reconciliação, a autopensenidade evolutiva. Na fatologia, a falta de inteligência evolutiva, o entrave da evolução consciencial, o assédio, o autoassédio, o heterassédio, as rivalidades, a vingança, o ódio, a intolerância, o egoísmo, o medo, a autoculpa, o vício, o rompimento de relações entre parentes, o rompimento de relações de amizade, o perdão incondicional, o perdão libertador, o reatamento da amizade, a interassistencialidade. Na parafatologia, o assédio extrafísico, a afinidade das comunidades extrafísicas, a ligação energossomática entre as vítimas e os algozes, a lucidez da pluriexistencialidade, a vivência da multidimensionalidade. A gente ressalta aqui alguns parágrafos, né, da argumentologia, né, que faz uma ordenação, origem, perímetro, libertação até a interassistencialidade, e a gente destaca aqui na remissiologia consciência grupo kármica, inseparabilidade grupo kármica, inteligência evolutiva, interprisiologia e reagrupamento evolutivo. O refinamento evolutivo da consciência requer a eliminação paulatina dos vícios kármicos interprisionais, sendo a reconciliação e a interassistência as ferramentas para a superação. Na condição de consciência lúcida, já identificou interprisões grupo kármicas? Qual o nível de esforço interassistencial empreendido para as possíveis libertações? Na bibliografia específica, o autor contribui aí com 2 fontes de referência. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe Enciclosapiens, que é constituída por Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Algoz, vítima, algema, ligação, vínculo, entrave, amizade, rivalidade, libertação, diplomacia, assediologia, patopensene, reconciliação, conviviologia, interprisiologia, anticosmoética, inseparabilidade, grupo karmologia, hetero-reeducação e interrelacionamento. Malcolm, a primeira pergunta que a gente sempre faz, né, a pergunta clássica, é o que te levou a fazer esse verbete e se durante a elaboração do verbete se caíram fichas, se você mudou, se você teve alguma opinião, algum conceito que foi aprimorado, que foi mudado, alguma coisa que te fez assim, pensar mais, ou seja, os bastidores, né, da elaboração do verbete. Pois é, bom dia. Tá ligado? É para cima, é para cima. Obrigado, microfone. Agora foi.
Ok. Rosa, quanto à questão dos bastidores que você citou, então, né? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o Oswaldo, que foi o revisor, né, que junto comigo. E foi até uma canseira, porque a gente fazia uma troca bastante intensa nas duas direções via e-mail. E eu lembro que algumas palavras, alguns conceitos eu não tirava. E eu insistia para tirar. Eu falei, não, tem que ficar. Então teve esse para lá e para cá e ele contribuiu bastante. Gostei demais, foi muito bom. E quanto durante a confecção, por que foi feito esse tema, né? Não tem muito a ver comigo, meus estudos são em outra direção. É que durante o curso da reaprendência que eu fiz, o curso de formação deles, até porque eu sou voluntário lá, então aconteceu de que a palestra que eu escolhi, um curso que eu escolhi para elaborar foi interprisão. E quando eu comecei a escrever, eu fui ver verbetes do assunto e vi que não tinha verbete de interprisão grupo-kármica, tinha de interprisologia, tinha a inseparabilidade, era mais específico, não era assim mais aglutinado. Então, aí me empolguei e comecei a escrever sobre o verbete sobre o assunto. Esse foi o motivo que... Mas aí, você renovou alguns conceitos? Ou você já tinha todos os conceitos, assim, você teve que elaborar o conceito? Porque a interprisão grupo-kármica é um processo bem polêmico, né? Bem difícil, é bem amplo, é a essência, praticamente, do que a gente vivencia. É por isso que a gente está aqui, né, Rosa? Hã? Por causa das nossas interprisões. Pois é. A nossa, inclusive. E tem interprisão boa também, né? Só ruim, não. Não, tem os grupo-karmas, não só as interprisões, né? Mas não tem como não rever, não tem como não repensar, porque quando você escreve um livro, mesmo escrevendo um livro, você começa, quando você chega na metade ou perto do final, vou ter que reescrever uma série de pontos, né? Então você acaba repensando muita coisa sobre o assunto, sobre a tua relação com ele, a tua vida, então é normal. Isso aconteceu? Claro que sim. Eu me lembro que logo assim que a gente chegou aqui, no início do Colégio Invisível da Cosmoética, né? Eu e a Luimara, a gente fez um artigo juntas, né? E aí o professor Valdo falou assim, agora vocês estão com interprisão para o resto da vida. Entendeu? E era positivo, né? Entendeu? E aí ele falou, ele expandiu mais ainda, ele falou que se você faz, tipo, como que você fala, uma coletânea, né? Com vários autores, assim. Uma organização, alguma coisa assim, você está com aquele grupo ali. Quer dizer, isso demonstra que você já teve algum lastro, né, com aquele grupo, mas que aquilo ali vai ficar preso para frente, mas não é uma interprisão que você vai ter que... A interprisão tem o conceito nosográfico, né? Ele tem um conceito negativo, mas entendo. Mas ele colocou nesse sentido, a gente levou um impacto, porque para a gente, interprisão grupo kármica é negativo, né? Aí, para sair para criar essa ideia positivista, né, do processo... Que não seria o caso o nome, eu acho que não era interprisão grupo kármica, exato, mas ele dá aquele choque assim na gente, sabe? Faltaria uma palavra para fazer a definição, o grupo karma, porque a interprisão você qualifica o grupo karma, certo? O grupo karma é o fato. E a qualificação é o que como você atribui ele. É uma interprisão, então você qualificou ele de forma nosográfica, negativa, como doente. Então qual seria a qualificação positiva do grupo karma, né? Então faltaria essa palavra aí. E já seria superação, alimentação. Pode ser um verbete de alguém, ou meu já seria mesmo. Recomposição. Já fica um outro tipo de verbete. Não, que já seria a recomposição, já não seria mais a interprisão, né? Isso. Na hora que você consegue escrever alguma coisa junto, você não está com a interprisão, você está... A rigor, você está já recuperando. Mas, enfim, ele brincou assim com a gente, não sei se ele deu algum recado, e a gente está pensando nisso até hoje. Fica para o futuro. Então, vamos lá. Vamos às primeiras perguntas, na hora que vocês quiserem fazer pergunta, tá? Ao verbetógrafo, professor Malcolm, Fatologia, página 8, terceira linha. Quais dicas para a reversão do rompimento de relações entre parentes e de relações de amizade a que estamos sujeitos ao longo da nossa vida? A pergunta é quais as dicas para o rompimento? Para reversão, né? Rompimento. Quais dicas para reversão? Reversão do rompimento de relações. Mas é reversão do rompimento. Em que tipo de grupos ele está propondo? Relações entre parentes, de relações de amizade a que estamos sujeitos. Então são próximas, né? As relações que ele está propondo.
Quando eles são mais distantes, é sempre mais fácil, né? Será que é mesmo? Tinha uma expressão, olha só, não tem muito a ver com o caso aqui, mas é uma interpretação de uma certa forma, que dizia o seguinte: é um filme chamado Os Canhões de Navarone, um filme muito famoso da década de 70, eu acho, 80, filme de guerra, sobre a Segunda Guerra Mundial. E é um grupo que foi formado com uma missão, então tinha especialistas em cada área, aquela coisa bem de guerra, assim. E um deles era um assassino, um matador de faca, não de arma, de fogo. E alguém, pelas tantas, conversa com esse cara e faz um comentário muito interessante. Ele comentou o seguinte: olha, o problema de matar com faca é que você está muito perto da pessoa. Então, olha só, então é sempre mais difícil. Você tem que sentir o cheiro da pessoa. Você tem que, ou seja, ele botou assim, o que significa estar muito perto. E a situação aqui não é muito diferente, né? Quando está muito perto, é sempre mais difícil. Então, relações de parentes e relações, principalmente do núcleo familiar, e relações de amizade muito próximas, sempre doem mais, né? Então, como você vai reverter esse tipo de rompimento? São perguntas muito boas. Eu não faria assim gratuitamente, porque cada caso é um caso. Então, acho que a consciencioterapia ajudaria, a psicologia ajudaria, todas as ciências mais tradicionais aí ajudariam, técnicas mais tradicionais ajudariam. Porém, esses rompimentos que ocorrem muito próximos, eles não precisam necessariamente ter sido criados nessa vida. Eles podem ter vindo de outros sentimentos que foram aglutinados num grupo karma e ainda não foram completamente superados. Então, pode ser que esteja um processo de refinamento ou até de dispersão da energia já. Então, quanto tempo você conseguiu viver com essa pessoa sem que houvesse rompimento? Uma vida tem 50, 60, 70 anos. Pô, eu vivi 40 sem problema, pô, já é uma vitória de 40 anos aí dentro. Tem pessoas, tem famílias. Teve um relato, quando eu dei o curso sobre interprisão, eu lembro de um relato de uma pessoa na plateia, que comentou tem muitas verdades, né? A minha verdade, a sua verdade e a verdade, né? Então, a verdade da pessoa que relatou instituía uma ideia de que ela não tinha feito nada. Bom, nesta vida realmente não fez. Agora, temos que ver também o comportamento da pessoa que está do lado de lá. Então, cuidado quando você fizer, nunca simplifique demais esse processo. Tenha sempre um pouco de cautela nessas relações. E como é que eu vou reverter? Trabalhando por isso aí. Como é que você trabalha por uma reversão dessa? Técnicas normais da libertação grupocármica, você vai usar TENEPs, vai usar TAIs, assim por diante. Vão funcionar? Vão. Mas depende se você consegue chegar na pessoa. O exemplarismo também, né? Porque às vezes o melhor reconciliação é através do exemplarismo. Você vai devagarzinho, não fala nada e vai... Vai ter que ser devagar. Vai mostrando, não vai... Onde um não quer, dois não brigam, né? Então, cabe a quem tem mais lucidez não... Exatamente. Às vezes não dá para fazer esse reatamento tão cedo, tá, gente? Não, eu sei, às vezes você vai ter que realmente esperar a poeira baixar. Esse é o termo correto. Concordo com você. Então, quanto tempo? Anos, de repente? Eu concordo com você. Mas assim, se você tiver boa intenção, tiver na TENEP, se tiver com lucidez sobre o assunto, as oportunidades vão aparecer. Não pensionize mais em relação ao processo. As oportunidades aparecem para você. Mas o problema é que a gente tem um cicatrizador potente. O problema é que a gente tem que estar predisposto, né? Eu estou olhando para a minha vida assim. Você não pode ter rancor, não pode ter raiva, mágoa ou vingança, nada desses sentimentos. Que a hora que a oportunidade aparecer, você tem que passar uma borracha e ir dali para frente. Mas com sinceridade, não é com repressão, né? É uma auto-higienização constante. Então, você tem que se policiar muito o tempo todo. Isso quer dizer que eu não tenho esse problema? Tenho. Vocês têm, claro. Todas as famílias têm. Você nasceu numa família, então você tem uma interprisão ali dentro. Você é alguma coisa, você é refém ou alguém é refém. Então, você vai ter que conviver com o processo, levar com muita calma e muita calma. Então, o segredo aí é paciência, higienização e calma. Tem aquele princípio, né, da enciclopédia, que o menos doente ajuda ao mais doente. Exato. É exatamente isso, né? Porque todos nós temos aí a nossa doencinha aí.
Na legislogia, tá tudo bem? Na legislogia, página 9, primeira linha. O que é a lei Tito Fortati, é isso? Tito Fortati. Deixa eu ver onde é que está isso. E a lei, e a seguir, como funciona a lei da empatia na prática. Onde é que nós estamos aqui? Na legislogia, página 9, primeira linha. Achou? Achei. A lei do Tito Fortati, ela tem a ver lá em cima com a teologia, onde fala a teoria dos jogos. Os dois têm conexão bastante íntima. A lei do Tito Fortati, ou a teoria dos jogos, elas nascem, por exemplo, daquele filme que mostra onde John Nash cria a teoria do... Oi? É a mente brilhante. Isso, a mente brilhante. Lá mostra ele construindo uma das ideias que aborda esse tipo de teoria, que foram muito usadas pela ciência tradicional em diversas áreas, desde segurança pública, a economia, ao que vocês imaginarem. Isso faz parte do processo etológico, que faz parte do processo de... O que é o Tito Fortati? Tito Fortati vem de uma expressão, eu acho que holandesa, dit voor dat, que seria, a tradução seria algo do tipo dente por dente, olho por olho, dente por dente, pagar na mesma moeda, ou seja, é aquela história de eu vou revidar. Mais árabe do que... Oi? Isso é árabe, né? A lei da... aquele processo de, você fez comigo, então vou fazer com você. Porém, só que, por que é tão conhecida essa, não aqui, né, mas ela é mais de estudos etológicos, porque ela funciona para organizar sociedades. Ou seja, quando você tem o processo de punição envolvido, a sociedade se domestica, ela se organiza para não sofrer a punição. Bom, o que é a lei Tito Fortati aqui? Ela cria interprisões, ou ela é resultado de interprisões. Então vamos ver um caso aí bem fácil de pegar agora, que está acontecendo todos os dias quando você liga a TV, com os problemas que acontecem na esfera federal, com corrupção, desvio de dinheiro, aquela coisa toda que a gente está assistindo, que certamente está indignando todo mundo. É uma novela interminável. É uma novela inacreditável. Todo dia tem um capítulo novo, impressionante. Nenhum autor de novela da Globo conseguiria superar esse drama, é impressionante. E onde é que o Tito Fortati aí alcança esse processo? Vocês vão encontrar, por exemplo, a delação premiada é um elemento do dilema do prisioneiro, da teoria dos jogos. O que você tem, eu vou denunciar alguém, eu vou ter algum tipo de perdão da dívida em relação ao crime, mas eu não consigo obter o perdão de quem eu denunciei, óbvio. Ou seja, duas pessoas, como é que eles fazem isso aí? Se há uma quadrilha, por exemplo, e eles separam os elementos da quadrilha, eles fazem a mesma pergunta para os elementos diferentes. E fazem o seguinte jogo: olha, você tem 10 anos de cadeia. Se você falar a verdade, baixa para 5 anos. O fulano já falou. Mas se os dois falar, aí vem a questão. Eles não dizem que o fulano já falou, mas a proposta é para os dois. Então eles fazem um jogo que diz o seguinte: quem falar ganha, quem não falar dança. Então os dois ficam naquela, meu Deus, eu falo, será que ele já falou e não falou? Se eu não falar, os dois vão ser... Olha só, se há uma suspeita, é uma tabelinha muito legal, infelizmente não cabe aqui, mas é uma tabela onde você tem, se os dois forem culpados é tanto, se um for culpado é tanto, ou seja, há uma ponderação. Há uma ponderação. Então, se os dois não falarem, os dois vamos imaginar, os dois vão pagar 7 anos de cadeia. Se eu denunciar, eu ganho 5 e o outro fica com 10. Então, e aí fica a questão, são 3 anos a mais, 3 anos a menos, fica naquele campo, no meio de campo. E aí acontece a delação premiada. Então, a delação é um Tito Fortati que vai ficar pendente. Tipo, você fez isso, então vou. E aí acontece o dominó batendo um no outro. Um delatou. O outro vai fazer, eu não caio sozinho. Também delatei. O outro, o quê? Só eu vou pagar? E vai indo. Então, um vai caindo atrás do outro. É assim que funciona o processo. Em dominó, né? É em dominó. É uma interprisão gigante. Vamos avaliar essa situação. Ela tem muitas camadas, muitos níveis de profundidade diferentes, com alcances inacreditavelmente longos. E
E a gente está assistindo exatamente porque eu não vou falar, e as interprisões estão aparecendo ali. Quem está ligado com quem? Se você pegar um caso que aconteceu recentemente, de uma pessoa que não falava, e todo mundo ia entregando essa pessoa. Chegou um momento que, eu também vou falar. Aí, a Polícia Federal, ok, vamos ouvir você então. E ele falou, tá, você não trouxe nada de novo. Ou seja, a moeda dele acabou. Então, a interprisão dele está muito maior. Então, ele vai ter que apresentar o quê? Eu quero moeda nova na mesa. Essa aí já tenho, essa não serve mais. Então, você vê que a polícia ou o órgão fiscalizador também usa de processos interprisionais, ele conhece os processos interprisionais e usa isso para obter. Para poder obter informação. Exatamente. Aliás, as coisas estão vindo à tona por isso. Né? Só por isso. Agora, estatisticamente, eu já estou chegando à conclusão que a corrupção ataca a memória. Todos eles não lembram de nada, né? Tem algum processo ninguém lembra de nada, né? Ninguém sabe de nada. Tem alguns mesmo que são campeões, né? Rosa, eu queria contribuir aí, porque assim, no Brasil chama delação premiada, né? Mas em outros países chama colaboração com a justiça. Os dois eu vejo como eufemismos, né? Mas assim, nesse caso aí, é óbvio que um já está com interprisão com o outro, né? Super interprisão, estão super amarrados. Mas aí, no caso da delação, é óbvio que a pessoa está pensando no bem dela. Em primeiro lugar, ela só está pensando no bem dela. Mas, em termos gerais, está gerando um benefício para todo mundo. Na hora que ela denuncia... Não, né? eu não estou criticando a delação premiada. Pelo Você contrário, ela funciona. Relação, né? Não, ela funciona. Agora, esse eufemismo é ótimo, né? É. Delação premiada. O cara ainda vai ser premiado. Eu acho ótimo esse eufemismo. Chamar de delação também, eu vejo como... Até dedo assim, duro, delator, né? Assim, eu acho que é até pejorativo. Porque, mas assim, é um oxímoron, na verdade, né? Mas ele vai ser premiado. Uhum. Olha só, vamos pegar da interprisão aí como exemplo, né? Quando começa a cair a máscara do processo deles e a interprisão começa a ficar evidente, foi importante, está sendo importante para a justiça ter um instrumento na mão para que permita que eles se entreguem, porque há uma briga entre eles, entre os delatores, não com a polícia. Então, quando um deles se nega a falar, que interprisão tem nele que ele não consegue falar, ele não consegue sequer ajudar ele mesmo. Então, muitos deles são jurados de morte do processo, ok? Então, vamos pegar um caso de um deles, aí não vou citar nomes. Não é melhor não citar mesmo, não. Se ele falar, matam, por exemplo, a família dele. Ok. Então, ele está protegendo quem? A família. Sim. Ele já teria entregue. Ele já teria, a casa vem abaixo. Como ele não pode, a moeda de troca dele existe, só que ele está botando em risco a segurança da família. Então, você começa a ter, e aí você vai encontrar aqueles lances que é mais comum nos Estados Unidos, quando você tem aquela proteção do Estado para pessoas que delatam, certo? E elas são... Proteção à testemunha, né? Isso, proteção a testemunhas. No Brasil tem, mas não sei como é que está esse negócio aqui. Lá certamente funciona mais. Então você tem esse... Para quê? Para proteger a família dessa pessoa, para que ele possa efetivamente falar. Então você vê como as interprisões são muito poderosas ali. Não é uma questão, por que não fala? Por que não fala? É só ele pegar e falar. Não é só ele pegar e falar. O que tem dele para que outros... Certamente uma interprisão dele com outras pessoas é mais forte do que outras que podem vir a gerar. Então, ele está pesando o tempo todo. É sério. Oi, tudo bem? Opa. Primeiro, parabéns, né, pelo verbete. E aí, trazer assim, uma comparação para ver se você consegue ajudar. Assim, que, por exemplo, digamos que tem a família A e B, né? A família A, por exemplo, os membros eles convivem bem, tem uma boa convivência, né? E na família B, não, gera todo um processo negativo, brigas, enfim, né? Toda uma questão assim, patológica, né? E aí, assim, na sua pesquisa que você vem fazendo sobre essa questão de grupo karma, tudo, interprisão, o que você acha, assim, que, por exemplo, a família A, que sempre se dão bem, relacionada à família B, que, por exemplo, só tem briga, o que pode ter acontecido, assim, gerado muito mais interprisão, ou, por exemplo, a família A não tem interprisão, como que ocorre tanto intrafísico quanto extrafisicamente, Ok. né? Vamos lá.
Tem a família A, B, C, D, E, tem o alfabeto inteiro, certo? Em diversas línguas, inclusive, né? Não só... Se você pegar uma língua tipo, sei lá, chinês, você vai ter milhares de opções de família. Não é diferente, mas vamos lá. Uma família mais estável, uma família com menos problemas e menos conflitos, certamente há mais estabilidade. Então, aqueles indivíduos já convivem entre eles há mais tempo. Perfeito? Então, eles já trazem de muito tempo essa convivência mútua. Tanto que já se conhecem, já se toleram. No caso, então, você está falando que tem uma convivência já de outras vidas, então já está tendo esse acerto já de outras vidas. Pode ter sido que um período... Mas agora eu vou botar uma linha nessa fogueira, posso? E se for uma acomodação estoica, assim? Eles vivem na pasmaceira e não na... Eu ia botar isso agora. Não é só uma... Mas veja bem, a família mais estável não quer dizer que a mesma família está nascendo e renascendo juntas. São pessoas que já se conhecem. Então, vamos expandir o nosso horizonte sobre família. A família nuclear, evidentemente, aquela que gerou, você foi gerado geneticamente. Perfeito. Mas você tem um processo que aglutinou aquela família que pode ter N motivos diferentes. Até não nosográfico, até homeostático. Você pode ter um aglutinamento necessário para criar uma condição para que um elemento da família pudesse fazer tal tipo de serviço, por exemplo. Está entendendo? Então, vamos lá, você tem que voltar para a Terra, vamos pegar uma coisa bem assim, para fazer esse trabalho. Pô, mas eu vou ter que ser protegido para conseguir fazer esse trabalho, então vai ter que ser criada uma corrente ao redor de você, um grupo. Quando você for ressomado nesse processo, o grupo vai estar te esperando. Então, existem acordos, ok, pré-ressoma que estão sendo respeitados para que aquilo ocorra. Outros grupos já nascem no maior caos. Então, vão se reciclando e à medida que aqueles grupos dessomam e ressomam, à medida que for diminuindo o número de agressões, de conflitos e de mortes no próprio grupo, há um processo aí de refinamento em andamento, até de empatia. Estão criando uma empatia entre eles. Agora, tem assim aquela coisa, né, que... Assim, um casal que nunca discute, que nunca teve uma rusga, o Paulo sempre falava, um está dominando o outro. Certamente. Então tem repressão. Certamente. Entendeu? Eu me lembro quando eu era mais nova, que eu tinha uma família muito amiga, assim, né? Uma amiga daquelas amigas assim, parceiras, assim, para tudo. A gente ia na casa deles. Era assim, eles discutiam, mas não discutiam brigando, sabe? Assim, quem chegava lá parecia que estava no maior pau, assim. Mas, assim, tudo era muito bem discutido. Na minha família, não. No entanto, lá, depois que eu cresci, que eu fui analisando, eles são mais desreprimidos do que a minha família. Vamos pegar uma questão cultural, vamos botar um ingrediente cultural que faz parte. Se você participar de uma família italiana, principalmente do sul da Itália, no almoço, eles estão brigando na mesa. Mas não estão, faz parte da cultura deles, é assim que eles se comunicam. Se você pegar uma família alemã, eu vivo numa região que tem descendência alemã muito forte, então... Quando criança, eu lembro que às vezes ia almoçar na casa de amigos meus, que eram tradicionalmente alemães. Nossa, eu até me sentia mal no almoço, porque ninguém fazia um barulho, ninguém tocava em nada. De repente alguém tocava um garfo, tac, assim, todo mundo, ó, que barulho é esse? Pelo amor, come em silêncio. Então, e eu lá, italiano, sempre na briga, ficava comendo assim, nossa, o meu desespero naquele almoço, eu lembro até hoje. Então, eu tinha, sei lá, 12 anos, uma coisa assim. Então, você vai vendo aí que as culturas, há um ingrediente cultural, né, em famílias. Então, cuidado, às vezes o que você pode interpretar como, nossa, aquela família está sempre brigando, não, eles estão se comunicando daquela forma. Daquela forma. Mas não se comunicando. Eu não sei se você conhece, o John Gottman, ele fez um livro, Por que os casais separam ou dão certo? E ele colocava assim, ó, ele acompanhou mais de 100 casais durante muito tempo, do namoro até mais tarde, ele ficou acompanhando um tempo, assim, e às vezes ele botava também em câmera, sabe? Ele fazia umas câmeras assim para fazer discussão, enfim. Ele chegou à seguinte conclusão: os casais que não se separavam podiam ser aqueles que brigavam ou aqueles que não brigavam, desde que um demonstrasse afeto, interesse pelo outro quando o outro estava com algum problema, ou seja, cedia. Aqueles casais que brigavam muito, mas queria que um danasse e o outro danasse, aqueles se separavam um dia.
E aqueles que nunca discutiam e que também, assim, se um estava com problema, o outro também não ligava, também se separava. Então, não é a quantidade de briga que faz o casal se separar. Não, vamos fazer é a vamos relação... Bom, isso foi a pesquisa dele. Vamos botar um né? negócio importante aí, que a questão do rancor é fundamental. Você pode se indispor com uma pessoa e pode brigar com ela. Ninguém diz que não. Você não veio aqui para ficar... Se você não quiser brigar com ninguém, então vai para uma caverna e vai dar muito certo. Você vai terminar a vida sem ter se irritado. Show! Você evoluiu um monte? Não. Você apenas passou a vida numa caverna. Fugiu, então, né? Você fugiu. Mas quando você está aqui no processo até de litígio, olha só, tem uma coisa bem interessante quando você vê a advocacia, quando você vê advogados como intermediadores de conflitos de família, por exemplo, ou de separação de casais e assim por diante. Por que o advogado é importante naquele momento? Que ele está destituído da emoção do processo. Então ele vai tentar ser o mais racional. Evidentemente, cada um vai buscar o máximo para o seu lado, óbvio. O juiz, para que o juiz? Analisa a figura do juiz. Ele é exatamente o processo de decisão imparcial que vai se botar no meio da briga. Então, isso numa briga de litígio e tal. Agora vamos esquecer isso aí e vamos pegar agora esse casal que não chegou nesse ponto de litígio. Beleza. Eles estão lá numa discussão sobre qualquer aspecto. Há uma briga de família. Ok, vamos dormir e vamos nos acalmar os ânimos. No dia seguinte, o rancor já foi, ou não está sendo guardado, está resolvido o problema. Você não tem que, para não haver interprisão, não quer dizer que você vai ter que passar uma vida neutra no nirvana absoluto. Não é isso que eu estou dizendo. Você tem que entender os processos e conviver com eles. Ah, mas isso é fácil, dá para fazer o tempo todo. Não, não é fácil, não dá para fazer o tempo todo. Você vai estourar algumas vezes, vai. Isso pode gerar uma interprisão? Depende. Tudo aí, você entrou na areia movediça do depende. Depende, sim, como é que aquela pessoa vai interpretar. Olha só, quantas vezes você encontra situações que você sabe que você está certo, mas você não pode brigar, porque aquela pessoa não tem maturidade suficiente para entender o motivo da briga. Omissão superavitária, né? Em família é super comum. Aí tu tem que engolir, ou seja, você cedeu. Você, na sua maturidade, engoliu o processo, respirou fundo, vamos para frente. Espera uma oportunidade para... Espera uma oportunidade, que pode passar a vida inteira e não ter tido essa oportunidade. Michael, tenho duas dúvidas aqui. Teoriologia, a teoria do amparo individual, e a outra é paradoxologia, o paradoxo, autonomia, intraconsciencial, interdependência grupal. Desculpa, deixa eu me achar aqui. Então, eu nunca sei a ordem aqui, quem vem antes, quem vem depois. Teoriologia, tá. A teoria do amparo Logo no individual. início do detalhismo. A teoria... 9. É a terceira, é a quarta sessão. Tá. A teoria do amparo individual, perfeito. Qual o outro ponto? Paradoxologia. Onde é que está a paradoxologia? Paradoxologia é já mais achei. embaixo, que é a sexta de Autonomia baixo para cima. intraconsciencial, interdependência grupal. Perfeito, vou começar por aí. A autonomia intraconsciencial e interdependência grupal. Pô, você... isso é o livre-arbítrio. Então, você tem um grupo, por exemplo, você tem o livre-arbítrio para ter as suas decisões, ok, na sua intraconsciência, vamos chamar assim, se couber aqui. Mas você depende ou interdepende de um grupo que também depende de você. Então você não consegue sair do grupo, por exemplo. Está entendendo? Não, mas eu posso sair quando eu quiser, mas você não consegue. É só sair pela porta ali, ó, pega e sai. Não, não saio, não posso. Então você tem algumas amarras. Quais? Suas, intraconscienciais. Em relação ao que grupo. você faz questão de fazer parte daquele grupo, né? Certamente. Casais de namorados, por exemplo, um deles, cansei, não aguento mais tal pessoa. E ele não consegue terminar, por exemplo, aquela relação. É só você pegar e dizer tchau. Será? Tem um ministro que é despedido por telefone, a situação não é diferente. Ou seja, isso não é forma de terminar. Então a pessoa que vai ter a relação rompida, por exemplo, ela vai cobrar a conta de você de outra forma. Que, assim, por telefone, depois de tantos anos, enfim, tem um mar de ideias, né? E assim vai acontecendo. O amparo individual é você...
até tem a ver com isso aí. Você vai amparar individualmente alguém para que ele consiga se libertar do processo. Você vai ter um amparo individual para você, não para o grupo, mas para que você consiga exercer seu livre-arbítrio dentro do que você acredita, o que é possível naquele momento. Deixa eu botar esse ponto aqui, ó. Olha só, nas perguntas no final, tem uma que é bem a segunda. Qual o nível de esforço interassistencial empreendido para as possíveis libertações? Por que possíveis? Porque o teu esforço não quer dizer que vai libertar. Pode dar certo, pode não dar certo. Certo? Como é que tu vai saber? Pelos resultados do teu esforço, evidentemente. Agora, não fazer nada, talvez não resolva. O fato de você aguardar, não, é hora de esperar, vamos esperar a poeira abaixar, é um esforço. Você estava você precisa ter resolvido, mas não posso resolver, eu vou ter que esperar a poeira abaixar. Olha o esforço que tu estás fazendo, de ficar engolindo aquele sentimento, aqueles pensenes, por quanto tempo à frente. Michael, agora eu estava pensando também que a indiferença é uma ilusão, né? Porque ela cria a interprisão e ela também sustenta a interprisão. A indiferença é que você pode não ter atrito com aquele grupo, mas você pode estar indiferente. Então, aparentemente você acha que não tem nenhuma relação, mas isso acaba criando a interprisão também, né? A indiferença? É que você falou da acomodação, etc. e tal, mas a indiferença acomodação você é vítima ou goza ao mesmo tempo. Mas tem famílias que são indiferentes, às vezes, moram ali, não tem atrito e você vê que tem um processo interprisional ali, né? Às vezes não... tem que ver o caso, né? Nem sempre. Nós somos indiferentes ao que também nós nem sabemos o que está acontecendo. Eu sei que lá na região do Oriente, na Síria, está acontecendo um monte de confusões. O que eu posso fazer por aqui? Eu estou indiferente. O que é não estar indiferente? Não, eu tenho que pegar um carro, um avião, ir até lá e me inscrever no Médicos Sem Fronteiras, como enfermeiro voluntário. Agora sim, não, calma, tem muita... Qual é o teu problema? O teu problema é com os sírios ou é aqui, agora? Você diz prioridades, né? Tu tem que saber o que você tem que fazer. Eu falo da indiferença assim, escancarada diante de alguma situação mais próxima, de uma relação mais próxima. Não, perfeito. Tem que sempre qualificar melhor esse tipo de coisa, porque senão a gente vai ser jogado num abismo, cara. Não dá para ajudar todo mundo o tempo todo. Tu vai ter que fazer seleções, né? Agora, a gente não está falando também da violência doméstica, né? A gente está falando da discussão de ideias, da discussão dos sentimentos, né? Essa briga, mas assim, é uma briga de questionamento e não violência doméstica. A gente não está falando disso, tá, gente? Isso cabe bem aqui, ó. Conselho tutelar, por exemplo, quando eles agem sobre a família e para retirar a criança que está sendo maltratada de alguma forma. Como é que você vê isso do ponto de vista da interpretação? Olha o ponto de vista do conselheiro tutelar. É dever de ofício dele. Ele não tem envolvimento emocional no processo. É emocional dele porque ele quer fazer justiça e ele quer salvar aquela criança. Então você vai ver situações onde você vê, por exemplo, crianças retiradas de famílias que são colocadas para adoção ou vivem em abrigo e depois retornam às suas famílias, por exemplo. Uma parte do Estado vai brigar para que a criança volte para a família. Outra parte do Estado vai brigar para que seja retirada da família. É conflitante, mas é dever de ofício dos dois. Ou seja, os dois estão pensando em quem? No bem-estar da criança. Veja, no bem-estar da criança e não da família. Um deles entende que o lugar da criança é na família geradora. O outro não. Ele não pode ficar lá, ele vai ser assassinado. Vamos tirar dali e botar em outra família que vai acolher. Então, vamos pegar o caso. Quem está certo e quem está errado? Novamente, tem a verdade de um, a verdade de outro. E qual é a verdade da criança? Ela tem que ser preservada. E quantas famílias que a gente acompanha, principalmente nos últimos tempos pela TV, que são assassinadas, crianças são assassinadas. E antes de terem sido assassinadas, ainda procuram ajuda. Procuram um promotor, advogados, gente com 10, 12 anos. Eu vou morrer, vou ser assassinado pelos meus pais e ninguém fez nada. Ou seja, falhou. Aí sim, falhou. Isso foi indiferença. Falhou o dever de ofício deles. Não executaram o que deveriam ter feito. No caso da Lava Jato, olha só, foi feito o Sérgio Moro deu uma palestra, eu não sei nem onde foi, mas foi do Grupo Abril, um evento do Grupo Abril. E ele deu uma palestra e lá pelas tantas alguém perguntou para ele, escuta,
Como é que você, qual é o teu sentimento aí de brasileiro e tal, em função disso aí, o que te move nessa investigação? Ele respondeu o quê? Dever de ofício. Ou seja, não estou lá porque eu sou brasileiro, apaixonado e tal, patriota, e está lá porque é minha função. Estou vendo um caso de corrupção, vou ter que investigar. Uma boa pergunta? Olha só, tem aqueles, não é torturadores, é aqueles decapitadores, por exemplo, nesses estados que têm pena de morte. Vão pegar, certa vez eu li uma reportagem de um sujeito que tinha, hoje certamente já aumentou, na época ele já tinha decapitado ou cortado as mãos de mais de 600 pessoas. Lá pelo dever de ofício. Pelo dever de ofício. Dever de ofício. Aí a pergunta, mas o que você prefere, decapitar ou cortar as mãos? Olha só a pergunta que fizeram. E ele respondeu, olha, eu prefiro decapitar. Aí, por quê? Porque quando eu corto a mão, olha só agora, porque quando eu corto as mãos, puxa, o cara está vivo, estou vendo o cara sofrendo, eu sei o que ele vai passar, olha só, então, naquele momento, ele preferiu o quê? Não, vamos decapitar esse sujeito aí, que daí terminou o problema dele. É uma forma de visão do mundo. Mano, cada um vê de um jeito, né? É interessante aí, né, que a gente liga muito a interprisão a alguma ação negativa que a gente tenha feito, mas muitas vezes a interprisão é gerada por omissão, né? A omissão de alguma coisa séria ali que... Agora, sempre quando eu penso em interprisão grupocármica, eu lembro de um filme infantil que chama Nanny McPhee, que é sobre uma babá. É uma babá mágica, aí tem uma criançada lá super encapetada que ela vai cuidar dessas crianças. E ela chega lá, a primeira coisa que ela fala para eles, vou avisar uma coisa, quanto mais vocês quiserem que eu vá embora, mais eu fico. Quanto mais vocês não quererem que eu vá embora, aí está na hora de eu partir. E aí, ao longo da história, vai acontecendo justamente isso. No início, eles querem que ela vá embora e ela bate firme ali, para reeducar as crianças. E no final, quando eles falam, não, você não pode ir embora, a gente te adora. Aí ela, não, agora então está na hora de eu partir. Então, para mim, a interprisão é isso, né? Quando você não sente mais mal-estar de conviver com aquela pessoa, aí, quando você não precisa mais de conviver com aquela pessoa, e aí está na hora dela partir. E já aconteceu várias vezes isso comigo, assim, até no trabalho, que a gente está falando muito de família e tudo, mas muitas vezes no trabalho, nas relações, também tem processo de interprisão. E já aconteceu várias vezes isso comigo, de eu começar a conviver com determinada pessoa, por exemplo, no trabalho, aí você sente aquela rusga, aquele estranhamento, e aí você vai burilando aquela relação, e quando ela está super positiva, você quer muito que aquela pessoa fique, você acaba ficando amigo da pessoa e a pessoa vai embora. Então eu penso que na interprisão acontece a mesma coisa, né? Que a amizade raríssima, por exemplo, não precisa mais ficar junto, você quer muito ficar junto com aquela pessoa, mas não há mais necessidade, né? O amor liberta, né? E não prende, né? Então, o egoísmo que prende. Então você vai ver aquelas relações de pessoas que o ciúme participa desse processo. Então, quando você tem aquela relação que, ó, eu gosto tanto de você que se você amanhã quiser ir embora, vai embora. Ou seja, eu quero que você esteja muito, muito bem com você mesmo e comigo. Boa tarde. Por favor, eu gostaria que na página 8, para a fatologia, você clareasse mais a questão na segunda linha, a sabotagem extrafísica e a relação com o tema. Na parafatologia? Isso, segunda linha. Parágrafo da primeira. Página 8. Uhum. Ok. A parafatologia foi botada mais em questões extrafísicas, certo? Em todos eles, aqui, a gente procura seguir um crescendo do processo, na medida do possível que dá para colocar. Então, você vai ver aí, o assédio extrafísico, a sabotagem extrafísica é uma forma de assédio, mas é uma técnica de assédio, vamos chamar assim. Você dizer, pô, uma técnica, o cara foi de uma faculdade para estudar? Não, você desenvolve uma forma de. Isso é uma forma de fazer o assédio. Então, afinidades das comunidades extrafísicas, sabotagem extrafísica. O que é sabotagem extrafísica? É um movimento sendo feito, por exemplo. Isso vamos pegar um caso aí, até meio... O fato é um caso real. Que aconteceu... Poxa, eu não vou lembrar dos detalhes, tá? Mas é um diplomata, acho que canadense. Esse sujeito foi um
pouco conhecido, e ele fez... o que ele fez em diplomacia salvou milhares de vidas na diplomacia. Quando ele conseguia fazer com que governos que se odiavam, ou enfim, tivessem problemas, ele conseguia intermediar acordos. E esses acordos levavam ao processo até de pacificação futura. Alguns levaram. Essa pessoa foi extremamente... E tinha o problema dele, a interprisão, o foco, o trafar dele para a época, é que ele é homossexual. Então, o que aconteceu? A sabotagem ocorreu aonde? No parceiro dele, não nele. Então, quando chegaram, vamos pegar esse cara. Aí vem a questão, por que foram atrás dele? E aí, na minha opinião, houve sabotagem, ele foi assassinado. Perdão, eu não sei se foi assassinado ou ele se matou, aí não sei, mas algo dramático aconteceu, dele. Né? Foi dramático. E aconteceu por quê? Porque torturaram o parceiro dele. E veja bem, ele era canadense, estão no primeiro mundo, não é exatamente... Olha o que aconteceu, olhem quais eram as posições dele. Era o tempo todo de extremamente propositivistas, para ajudar realmente. A pessoa que matou ele, vamos chamar assim, ou que provocou o processo de soma dele, é uma pessoa que participou de diversos golpes em diversos lugares do mundo. Tipo um agente, desses agentes aí, não vou citar mais detalhes. Mas então você vê o que tinha de assédio sobre essa pessoa. Então houve sabotagem ali, sim, intrafísica e extrafísica certamente. Para quê? Para que parasse o processo dele de ajuda ou de qualquer tipo de benefício que ele estava provocando com as ações dele. Agora, avalia. Isso aqui é o ponto aqui. Puxa, só o cara que deve fazer alguma coisa de bom que já resolve a vida do cara. Não, não é tão simples. Vamos para o passado. Qual a interprisão que esse diplomata teve ou teria do passado, ou que nessa vida ele estava tendo a oportunidade de fazer parte dos processos de solução, com forma de fazer um pequeno um acerto de contas, um acerto grupo kármico de mais nível, ok? E essas pessoas que perseguiram ele, né, nessa mesma época, isso foi na década de 70, gente. E essas pessoas que perseguiram ele naquele período, será que não faziam parte do grupo dele do passado? E que estariam tentando impedir ele de fazer isso agora? Então aí você tem a interdependência grupal, você tem aí a intraconsciência, qual o livre-arbítrio dele naquele momento? Ele tomou uma decisão, mas o grupo, eu não estou dizendo que foi, eu estou dando uma hipótese aqui que explicaria muito esse processo dele. Então você passa a ter situações que os grupos se renovam por muito tempo e por muitas vidas e em muitas esferas. A interprisão, ela não é apenas sua com a sua família ou com o seu grupo de amigos. A interprisão são muitas dimensões, ela tem profundidade, tem alcance. Aí eu chamo lá na argumentologia de perímetro kármico. Deixa eu ver qual é a página. Argumentologia, perímetro, lá. O que é o perímetro kármico? Qual é o perímetro kármico das minhas interprisões? Até onde vão? E quantas são? Em que profundidade são? E quantas dimensões elas atingem? Nós não temos apenas uma interprisão, nós temos muitas interprisões de diferentes profundidades, de diferentes formas de relacionamento. Algumas formadas por famílias, outras formadas por amigos, outras por profissionais, outras por colegas de trabalho. Você vai ter diversas faces interprisionais que te ligam com essas pessoas e nesse plano. E em outros planos também. Parte está aqui, parte não. A parte que ficou lá vai sabotar ou vai te ajudar? Ou tem interesse em sabotar ou tem interesse em te ajudar? Às vezes a indiferença é, olha, eu sei que você não gosta de você, sei que está ajudando, não gostaria, mas não estou a fim de me mover. Ou seja, da mesma forma como nós nos comportamos aqui, nós nos comportamos lá. A consciência não muda e as relações também não. Acho que o assédio sabota a gente o tempo todo, né? Quando faz a gente acreditar que a gente não é capaz de fazer alguma coisa que a gente é capaz. Eles ficam colocando uma minhoquinha na cabeça da gente, a gente Como é que você vai tratar o assédio? Hã?
Como é que você vai tratar o assédio? Então, perguntar, ele é o malvado? Ou você foi o malvado? Então, tem que fazer um monte de perguntas e as respostas nem sempre são boas ou agradáveis. Até porque só existe assédio quando há o autoassédio. Então, se ele consegue te minar a tua cabeça para acreditar que você não tem competência para fazer alguma coisa, que você sabe que tem, primeiro você pensou que também, né, você duvidou de você mesmo primeiro. Aí ele vem, isso é um tipo de sabotagem. Página 9, em legislação, a lei... Está desligado, Antônio, você liga? É para cima. Então tá, vai. Já foi. Página 9, legislação. A lei tit for tat. Essa expressão, dá para você ampliar aí? Ok. Para quem perguntou? Senhor. Antônio. Eu já expliquei antes, mas eu vou explicar de novo mais rapidamente, ok? Senão todo mundo vai ouvir tudo de novo, certo? Ok. Tit for tat, na prática, tipo olho por olho, dente por dente, é uma técnica de revidar, ok? Por que eu botei aqui? Veja bem, se uma sociedade não desenvolve tit for tat, ela está fadada à extinção. Veja bem. Isso é fato, isso não é teoria. Então, as sociedades que não desenvolveram um processo punitivo como forma de retaliação, elas tendem a extinguir. E, no primeiro momento, os bonzinhos se extinguem, no segundo momento, os malzinhos se extinguem. Por quê? Porque acabaram os bonzinhos. Então, eles começam a comer os malzinhos. Quando os malzinhos terminam, morrem os últimos. Ou seja, estão entendendo a lógica? Não tem, todas seguem a extinção. Aquelas sociedades que, de uma forma, desenvolver o processo de retaliação, ok? Tipo, você bateu em mim, então vou bater em você também. Elas sobrevivem. E os malzinhos, vamos chamar assim, eles perdem seus espaços, inclusive geograficamente. Então, o que ocorre? Quando ele perde o espaço dele de atuação, quando ele é punido por todas as direções, ele para de punir, ele para a lógica dele se deteriora. E ele para de ganhar, ele para de ser o vencedor no processo. Então, aí o que acontece? Aquela sociedade cria a memória sobre ele. Pô, aquele cara... Nós fazemos isso. Vamos vender um carro para aquele sujeito lá. Pô, aquele cara não paga. Pô, então não vou vender para o cara. Eu não confio na justiça. Então eu tenho que confiar em mim. Perfeito? Nesses estudos de sociobiologia, essas pessoas que vivem dos outros, não para os outros, ok? Essas pessoas elas têm que estar constantemente em mudança geográfica, porque quando esgota a ação dela e a memorização do processo dela, ela passa a ser perdedora do processo. Né? Tem que se mudar. Perdão, desculpa. Igual o cigano que vende produto falsificado, tem que se mudar, porque senão a turma vai atrás. Não é só cigano, né? Tem muita gente que vende produtos falsificados. Aqui mesmo é até sacanagem com os ciganos, né? Deixa pra lá. Malcolm. Aqui, Malcolm, você pode olhar para onde? Lá, ó. Pra lá? Aqui. Isso. Boa, bem espaço. Malcolm, parabéns pelo tema. Ele é bem oportuno para lucidar a gente das relações que nós temos no dia a dia e ir freando, né? Eu tenho 2 questionamentos aqui na parafatologia, mas eu queria colocar uma situação bem que me fez relembrar agora. Um ano antes de vir para a Foz, aconteceu assim processos constantes de mudança, tanto de mim para com outras pessoas, de chegarem e resolver situações mal paradas, né? E foi um processo assim constante, né? E eu não tinha ideia de que viria para Foz. Com 6 meses antes de vir para Foz, né? O professor Valdo até colocou essa situação para meu esposo que veio visitar e ele colocou que a gente deveria vir para cá, entendeu? Que aqui iríamos fazer mais assistência e a coisa iria evoluir melhor. Então, eu fui observando que foi um processo assim muito rápido de acertos grupo-kármicos. E eu cheguei quando chegamos a vir para cá,
para Foz, é como se tivesse um vazio, não existisse mais nada a ser resolvido. Eu senti, né, essa vivência, né, é como quem diz, não tem mais nada aqui, entendeu? Para ser acertado, né? Embora eu acredito que ainda haja, mas eu acredito que aquelas pendências mais feridas, né? Eu acho que sanou, entendeu? Então, isso é uma vivência real, né? A partir do momento que a gente se compromete com um grupo kármico, a gente tem a responsabilidade, de alguma forma, aquelas pessoas que se aproximam de nós, da gente, de algo que a gente tenha que fazer em prol da assistência àquela pessoa, para que ela siga, né, livre, liberta de problemas ocorridos no passado. Se uma pessoa se aproxima de você, não é à toa. Tem alguma coisa pendente e ali você vai ver e vai processar tudo até você assistir essa pessoa, né? Não deixar passar essa oportunidade, né, que a gente tem tão rica de estar nessa vida junto do outro e precisando, né, resolver isso. Agora, Malco, essa questão da parafatologia, você podia expandir, que é a última linha e penúltima. É a vivência da dispersidade e a vivência da multidimensionalidade. Ok. Vou tentar fazer um link com o que você descreveu agora, tá? Quando você se afasta de um lugar, primeiro, o que vai te tirar do lugar, vai te levar para um outro, não é o avião, o ônibus ou o carro, certo? É como é que são as suas relações com aquelas pessoas. Tem grupos, tem pessoas, por exemplo, que por mais que quisessem se mudar para Foz, por exemplo, ou qualquer outro lugar do mundo, não conseguiriam, por conta das relações familiares ou de amizade, inclusive, que tem. Tem pessoas que, por exemplo, não sairiam da sua cidade porque toda terça-feira um grupo se reúne há não sei quantos anos para jogar cartas, por exemplo. Então, como é que ficaria... vai dizer, pô, mas isso é medíocre. Não é não. Não é não. Porque aquela consciência, aquela pessoa criou uma... Ele não depende do jogo. Ele está se lixando para o jogo. A questão é que criou uma tradição entre o grupo, criou uma energia específica naquele grupo sobre isso, que vai durar muito tempo. Então, eu conheço algumas pessoas que têm esse tipo de situação, que vivem toda terça, durante anos. Isso não existe. Existe. Eu conheço um... A gente conhece isso. Que há 13 anos, toda terça, eles estão lá, blá, 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 blá. É isso que a gente chama de apriorota. Apriorota, interiorose, sabe? Perfeito. Que a pessoa não sai daquilo. Pois é prejudicial. Não é o jogo em si. Não é o jogo. É a condição dela que é prejudicial do ponto de vista evolutivo. Ela não é negativa ali, porque eles não estão matando pessoas, não estão... Mas está desperdiçando a vida, né? Ele parou o processo dele e alguma coisa liga ele naquele grupo. Então você vai ter, à medida que você consegue se afastar, e a distância ajuda, né? Diminui as pressões. E como? Se você está na sua cidade e uma pessoa constantemente te procura para algum tipo de vampirização, por exemplo, quando você se afasta geograficamente, né, há uma distância efetivamente física, aquele processo também diminui. Ah, mas a energia está... Sim, mas ele não é mais naquele nível de solidez de chegar todo dia na sua casa, ou toda semana, e fazer a pressão dele. Então, vamos lá. A desperticidade, a vivência da desperticidade segue essa linha. Então, vamos nos desassediar do processo. Aquela pessoa é um assediador. Aquele grupo da canastra, sei lá, é um assediador. O futebol da quinta é um processo assediador. E... às vezes é até bastante forte, outras vezes não. Eu vou dar um exemplo bem interessante que não tem nada a ver com... Não é o futebol. Tem um grupo que, por exemplo, se todo Natal, há 10 anos, ou há menos, 8 anos eles fazem isso, eles se reúnem
São um grupo de 15, 16 pessoas, captam dinheiro, acumulam durante o ano alguns tipos de recursos e fazem uma espécie de Natal para crianças carentes em alguns lugares bem específicos. Muito bom, muito positivo. Mas criou entre eles um processo de interprisão. Então, quando um deles não vai participar, a pressão dos outros para que ele continue participando. Então, você vê aí Bom, mas é uma interprisão, vamos lá, positiva, porque estão fazendo algo de bom. Sim, mas aí vocês vão... Olha quantas faces tem para avaliar. E há um assédio nesse processo? Há um assédio sobre alguém que quer sair disso aí. E olha só, e vai parar de fazer, poxa, você pode parar de ajudar os outros. Olha só a visão. Então, e vai parar de ajudar os outros, mas quais são as prioridades dele? Volta para o ponto. As prioridades dele é agir indiferente às criancinhas pobres daquela comunidade. Será que a única forma de ajudar aquela comunidade é dando um presente no dia do Natal? Não seria ajudar, por exemplo, a fazer uma doação para a escola daquela comunidade, para que ela tenha algum recurso a mais para ensinar? Enfim, aquela história. E aí a multidimensionalidade A multidimensionalidade, gente, nesse caso, ela não é importante, ela é fundamental. Por quê? Quando você está dentro de um processo interposicional e você detecta ele, porque nem sempre você detecta, para dizer a verdade, você quase nunca detecta. Deixa eu até botar um negócio que eu achei muito legal. Vindo para cá hoje, livro dos credores grupocármicos. Não sei nem de quem é esse livro. É editado, mas essa ideia é do professor Valdo. E aí você pode botar os credores... Não fala ainda, vou fazer uma propaganda. Eu peguei esse livro na mão, pô, que interessante. Se eu soubesse que tinha esse livro ali, eu já teria usado... Aí eu peguei o livro e fui folhear o livro. É só uma lista para preencher. Isso, tem com nomes. Quando eu vi assim, nossa, que... Aí, olha só, dá o que pensar, né? Tu olha isso aqui, tem quantas páginas, gente? Tem 300 páginas, sei lá. 300 páginas com... Quantas linhas tem numa página? Numa é para botar um nome por linha. Pois é, são milhares de nomes aqui. São milhares de credores grupocármicos. Mas aí, olha só, a ideia do credor aí, tem credor a maior e credor a menor. Tem aqueles... Eu não li o livro. Eu só... Não, mas não sei se vai ter explicação. Eu trouxe o livro aqui porque eu achei muito legal. Muito legal, eu pedi né? para o nosso colega aqui buscar. Mas até para esclarecer as pessoas que quiserem fazer. Tem um livro aqui que vai... Mas você pode fazer em casa com folha de papel também. Pode fazer num caderno. Né? Ou uma resma. Num caderno pautado, porque é uma pessoa por linha. Aí você coloca aquele a quem você deve e aquele a quem você ficou devendo. A quem deve a você. Isso, a quem deve, desculpa, isso mesmo. Quem fez favor a você, né? Então, se alguém me ajudou, você coloca lá. E se você fez mal a alguém, você coloca lá aquele alguém também. Então, tem a maior e a menor. Organizar. Então, vamos pegar esse caso aí. Se você está numa situação interprisional, e você começa a conversar com alguém, sente, eu tenho uma interprisão com essa pessoa pode te libertar naquela conversa. Ok? A multidimensionalidade vai ser mais um elemento de decisão naquele momento. Se você conseguir perceber o processo extrafísico do momento, ele vai se somar ao processo intrafísico. Aí você tem uma definição, uma liberdade acontecendo naquele momento. Então, todo o processo multidimensional é fundamental para ampliar a tua percepção sobre as interprisões. Até para saber o processo de liberdade. Bem, está na frente. Aqui. Ela estava na frente. Tá ok. A minha dúvida é com relação à vítima e ao algoz. Eu queria saber, principalmente com relação a casais, que eu vejo isso acontecer muito, quando a vítima resolve fazer assistência ao algoz, só que é uma assistência que fortalece o algoz e não ajuda ela a fazer autoassistência. E eu queria saber quais seriam as outras formas de recomposição grupo-kármica que permita ela superar essa assistência auto-vitimizada. Então, não é assistência. Perfeito? Então, muita gente dá dinheiro, por exemplo. Todo mundo já cometeu esse erro aqui. Às vezes, dar o dinheiro não resolve o problema. Resolve o problema dele naquele momento que ele acha que está resolvendo. Você pode apenas estar ampliando o problema. Perfeito? Então, tem aquelas histórias, não, se eu ganhasse na loteria,
minha vida estaria resolvida. Não estaria resolvida. Tenha certeza absoluta disso. Não estaria resolvida. Talvez estaria ampliada. Ou seja, os problemas poderiam ser ampliados porque os assédios, comumente familiares, amigos, chegariam mais perto dessa pessoa em função daquele recurso. E essa pessoa vai se tornar refém do recurso e vítima das suas interprisões. Olha só, isso é dinheiro. Só ter o dinheiro já cria esse problema. Entende? Tem um filme que chama O Senhor dos Anéis, que tem o Frodo lá carregando aquele anelzinho no pescoço. Esse anelzinho representa esse problema. Então, é só dar para alguém. Não é. Ele tem que carregar. Ele tem que cuidar para que ninguém carregue. E todo mundo quer carregar o anel. E ele não quer carregar o anel. Então, tu olha, o óbvio não é pegar, arrancar o anel e dar para alguém? Não, não é. Porque a responsabilidade dele é, se ele der esse anel para alguém, se eu der esse dinheiro, por exemplo, nesse caso que a gente está botando de ajudar alguém, vitimizar e tal, você está dando esse anel para alguém que vai fazer o quê? Queimar o anel. E não vai resolver nada. Continua com o teu problema, continua com o meu problema, e aquele recurso acabou. Então, você passa a ter... A administração dos processos são um pouquinho mais profundas nesse sentido. A relação de casais, de amigos, enfim, faz uma lista aí do que você acha que tem que ser. Tem que ser muito bem pensado. Nem sempre dar o que a pessoa quer é ajudar essa pessoa. Tem até uma expressão que é muito legal que diz assim, cuidado com o que você deseja, você pode conseguir. Então, ela é muito honesta. E cabe bem nesse caso. Cuidado com o que aquela pessoa deseja. Você pode fazer ela conseguir. E você vai fazer parte do problema que ela criou. Para ela e para você. Porque você vai ter que sustentar o problema. Tudo bem? Malcolm, é na sinergismologia, o primeiro sinergismo da coletividade. Eu gostaria que você comentasse, ampliando a questão multiexistencial e multidimensional, né, no sentido de, quando esse coletivismo, né, ele só visa o bem para aquele grupo, né, que tem essa conotação de fechadismo, de sectarismo. Mesmo assim, você acha que vale a pena, porque tem a relação do grupo para ser resolvido, essa questão da interprisão grupo kármica, como que você vê? Que se for aberto, né, universalista, isso é todo positivo, né, esse sinergismo da coletividade. Tem uma pergunta aqui de um teletertuliano que faz assim, quer ver? Professor Malcolm, gostaria de esclarecimento acerca do conceito de grupo kármico. Eu acho que tem a ver com o que você está falando. Os vínculos do grupo kármico são sempre interprisionais ou podem ser rígidos? Não é isso que você mais ou menos perguntou? Vamos fazer uma fusão dos dois para ver se a gente consegue dar gregos e troianos. Vamos lá. A coletividade tem grupos, vamos lá, que são mais fechados. A gente sabe disso. Principalmente isso. Mas também ajudam outras pessoas, tá? Nem todos os grupos. Tem grupos que são fechados, mas eles ajudam outros. Veja bem, o fato de ser fechado não quer dizer que eles só vão se ajudar. Não é tão simples. Um conselho de uma empresa, por exemplo, o conselho administrativo de uma empresa é um grupo fechado que estão lá para tudo, menos para se ajudar. Para ajudar a empresa. Perfeito? Inclusive, eles não têm nem relações trabalhistas com aquela empresa. Eles não têm nada. Em muitos conselhos administrativos ou instâncias até mais elevadas que se criam, o grupo são outros empresários até de concorrentes que estão ali. Estão ali para quê? Para manter a atenção da empresa nos objetivos dela, para não se desviar por uma atitude ou uma ação de um executivo, por exemplo. E às vezes dá certo, às vezes não. A Petrobras não deu. Então você vai ver aí diversos caminhos diferentes. Bom, agora saindo dos grupos empresariais, entrando em grupos coletivos, por exemplo, de seitas ou enfim. Oi? Qual exemplo? Ok. Para fora de coletivismo. Muito forte. Mas é muito forte, né? Que até certo ponto é positivo, né? Mas quando é exagerado acaba prejudicando a individualidade, né? Mas assim, aparentemente parece que só estão visando o bem do próprio país, mas
De repente, então, se a gente pesquisar melhor, ele está, então, essa assistência que é para o grupo está se estendendo para outros países, por exemplo, outros povos. Como é que você vê? Às vezes, a questão da interprisão grupo kármica, inclusive japonesa também. O exemplo que eles, só o exemplo deles já ajuda muito. Quando a gente vê uma situação até brasileira, no Japão é assim, por exemplo, o exemplo japonês já nos ajuda. Então já mostra para nós o quanto estamos atrasados em relação a eles. Teve um caso bem legal, que foi da Copa do Mundo, quando os japoneses, depois do jogo, vocês todos vão lembrar, pegavam um saquinho plástico e recolhiam a sujeira. Naquele dia, um bando de brasileiros ao redor deve ter achado, que otários, mas outro deve ter achado, puxa, que legal que eles estão fazendo. Então, aquela ideia que eu não sabia que eles faziam, e acho que 99% da sociedade brasileira também não sabia, hoje vê, respeita e, vamos ser honestos, até almeja esse tipo de situação. Poxa, como seria bom se nós conseguíssemos chegar nesse nível de... Agora, Malcolm, é o maior índice de suicídio juvenil. Infantil, né? Infantil, por causa do sistema rígido escolar deles. Exatamente por causa dessa coisa mais fechada, grupal, que exige deles Sim, não é só rendimento que às vezes eles não têm condições de ter. Não é só lá. Você vai pegar outros países que têm um nível de... Talvez não chegue a suicídios, porque a coletividade não é tão dogmática ou tão forte quanto no caso japonês, mas o nível de estresse é absolutamente gigante. Você vai encontrar, por exemplo, na Suíça, onde você tem crianças com 14 anos tendo que fazer um nível de vestibular para decidir um pós-médio, uma coisa do gênero, ou um médio, que vai decidir o vestibular deles depois. Então, tem coisas assim que eles entram em parafuso, essas crianças. Mas você não pode atribuir esse comportamento ao problema da grupalidade, à coletividade. Não é tão simples. Não. Então o negócio é não ser coletivo e vamos ser todos felizes também. Não é tão simples. Tem que a coisa vai consertar e a coisa... Não quero dizer que os japoneses são perfeitos. Não são. Tem problemas. Então, olha só o que é a coletividade deles. A taxa de poupança deles é gigante. Okay? A taxa de guardar dinheiro é tão gigante que o país não consegue gastar. Ou seja, eles não consomem. E estão sempre se protegendo para o futuro. Até porque vivem 100 anos. Então, eles ficam sempre economizando. Economizando, eles não conseguem gerar inflação no país. Eles estão sempre em deflação. E isso cria um problema econômico, por conta do excesso de conservadorismo deles. Estranho? Agora chegou a sua vez. Boa tarde. Boa tarde. É Mauro ou é Malcolm? Malcolm. Malcolm? Vou aproveitar o gancho do que vocês estão falando. Eu não ia falar sobre isso, mas já que vocês tocaram no assunto, eu sou metade japonês, então posso falar um pouco sem criar uma situação complicada. A cultura japonesa, se você tocou no suicídio, na verdade o suicídio é esperado em certas situações. Eu que toquei no suicídio. Eles tocaram no assunto. Ok, se a gente tocou no suicídio, né? É na verdade esperado, é uma questão de honra. Então, é uma coisa cultural. Já existe lá em De muito tempo. De muito tempo. Você vai ver lá dos samurais, lá daqueles... Eu sei que é da cultura, mas aí os pais, por vergonha de não ter conseguido passar nos cursos lá, no vestibular, isso aqui, eles se matam. Isso não tem lógica, né? Mas essa não era a minha pergunta. Eu só queria colaborar um pouquinho com o Sr. Verbete nisso. Agora eu quero colaborar um pouquinho mais com o Sr. Verbete, no sentido... Quando você fez a pesquisa dessa interprisão grupocármica, você chegou a identificar pessoas que são voluntárias para estar nessa prisão intergrupo-kármica para resolver voluntários para estar na prisão? Sim. Por que você seria voluntário para entrar numa cadeia? Porque você pode ajudar as pessoas a evoluírem lá. Não, a gente tem um conceito aqui, Malcolm, de infiltrado cosmoético. Não, ok, do filtrado. Não, perfeito. Que é mais ou menos a ideia do que ele está, pelo menos que eu estou pensando. Não, ok, da infiltração, sim, existe. Mas uma coisa assim, por exemplo, você já viu numa família, você vê a família toda problemática, você tem uma pessoa ali que ela é destaque, né? Ela é um pouco... Poxa, por que essa pessoa... Né? O que aconteceu ali? Tem uma coisa que é diferente. Vamos pegar os casos mais clássicos de infiltrados, são aqueles que os americanos inventaram quando uma pessoa participava da máfia ou algo do gênero para entrar numa organização criminosa para depois, então, entregar a organização criminosa, certo? Então você vai ver pessoas que dentro daquela organização tiveram que, por exemplo, matar
para ganhar um nível de confiabilidade para depois entregar essas pessoas. Veja bem, não era, ele entrou para fazer isso e para desmascarar um processo desse tamanho aí. Esse não é o infiltrado cosmoético que a gente fala, não é o cosmoético, mas é um infiltrado. Só para entender como é que funciona o conceito do infiltrado. Tudo bem. Certo? Vamos lá. Vamos pegar os outros, então, os mais lights aí, né? Então, não tão robustos assim. Você se infiltra você percebe uma comunidade caminhando numa direção, ok? Putz, eu acho que eles estão errados. Vamos partir do eu acho. Eles estão errados porque vão fazer isso, isso, isso e aquilo. Então você vai ter que mudar a história deles, ok? Para que eles, então, em vez de ir para a esquerda, consigam ir para a direita, por exemplo, em um caminho assim qualquer. Então vamos lá. Esse infiltrado vai entrar e vai começar. Olha só. Eu acho delicado, é difícil de fazer, porque você pode estar assediando um processo em vez de desassediando um. Perfeito? Então, se você entrar num processo desses como infiltrado e fizer bobagem lá dentro, de alguma forma, você é o assediador deles. E talvez, e aí vem as perguntas, o que te leva a crer que você sabe para onde eles têm que ir? Então, tem uma série de decisões aí, é você que vai decidir o futuro deles. Então, tem uma série de decisões que são complexas e que tem que ter uma forma muito sutil de pensar sobre isso. Se você entrou lá como infiltrado e começou a mover peças para que a forma de pensamento se higienize, ok? Vamos usar esse termo. Você vai ter que saber qual é o momento. Primeiro, o anonimato é fundamental. O anonimato é a pedra angular. Se você deixar de ser anônimo, se você se identificar naquele problema, acabou. Pode sair. Você já... E pior, o próximo que vai tentar fazer vai ter mais dificuldade que você. Então, eu acho muito difícil e tem que ser feito com muito cuidado esse tipo de operação. Agora, tem essa coisa, né, que eu entendi mal, que ele falou da gente, assim, na família, né? Então, por exemplo, se você é um intermissivista. Eu estava pegando um caso mais grave aqui. De família, você nasceu nela. Exato. Você é um infiltrado, que você planejou, você é um infiltrado com esse grupo. Você é o único da família que é intermissivista. Estou pegando um caso mais pesado aqui. Não, ok. Não, Malco, olha só, você pega uma família lá de 30, você é o único que é intermissivista. Aí você, é tudo isso que você falou. Você chega lá, na tua calma, né? É que o outro você caso... Você pensene, vai mudando o pensene, vai falando uma coisinha aqui, outra aqui. Você não, pode, perfeito, mas olha só. Não estou dizendo que todo intermissivista é infiltrado, não. Mas pode fazer o papel de infiltrado. O primeiro exemplo que eu citei para você de infiltrado... Não, o primeiro não, o segundo. O primeiro é aqui de gangues e tal, né? O segundo, ele é consciente da situação do infiltrado dele, ok? Ele tem toda a memória do processo. Você nasceu lá, você não tem a memória. Perfeito? Você lembra? Então, que bom. Agora, nem todo mundo lembra. Então, quando você não lembra, você não tem a memória. E o fato de você não ter a memória te dificulta as decisões. Aí é o ponto importante. Que decisão você vai tomar aí dentro? Ok, mas você entende que aquela família, vamos dizer um cenário, é uma família só de bandidos ou que vive numa situação muito complicada, onde todos são traficantes e uma pessoa ali não é. Ok? E sabe, pô, isso aqui é um problema para muita gente. Aí você tem uma situação mais delineada e mais simples, aí não precisa ter muita dimensionalidade para entender o que está acontecendo ou para tomar uma decisão. O que essa pessoa vai fazer? Às vezes, a saída é sair dali, não é ficar ali. Entrar num covil de lobos com uniforme de escoteiro não é exatamente mais inteligente. Você tem que saber o que você vai fazer ali e sair, fazer o que dá e sair quando for possível. Tudo bem? Eu vou fazer uma perguntinha aqui, as perguntas do teletertuliano, aí depois o William, tá? O William fala e depois a Conceição, tá?
Alverbetógrafo, Fatologia, página 8, quarta linha, a traição por vantagens pessoais. Poderia explanar, neste caso, o que fazer? Traição por vantagens pessoais. Deixa eu ver antes isso aí. É na fatologia? Fatologia, página 8, quarta linha. Antes eu falo sobre rompimento de relações de amizade, traição por vantagens pessoais. Ok. Isso aí caberia dentro do tit for tat, ou seja, você traiu a equipe ou a sua organização criminosa, que você faz parte, por exemplo, por vantagens pessoais. Qual? Eu não quero passar minha vida na cadeia. Então, e quais são os sintomas que você vai ter dessa pílula, desse remédio? É uma interprisão que vai se alastrar com essas pessoas. Não tenho dúvida. E o que fazer? Ela está perguntando. Primeiro, não entre. Não entre. Você já está lá. Se você já está negociando ali a sua saída, tem 2 pontos aí. Em relação aos interprisionados, perfeito, ok. E o segundo, você está ajudando a esclarecer um processo criminoso. Quanta gente vai se beneficiar disso aí? Vejam que há a receita também, não é só despesa. A receita. Então, a receita tem que ser levada em consideração. Você quebrou um elo importante, seu, inclusive, em relação àquela interprisão. Vai ter um processo interprisionado entre eles e você? Claro que vai. Não terminou isso aí, vai continuar por um bom tempo, até que tudo isso aí... Agora, o que aconteceu? A sua traição procurando por benesse te fez tomar uma decisão. Qual? De romper com o problema. Toda vez que a gente faz uma interassistência, a gente também é beneficiado. Você faz só por você? Não, mas você é o principal receptor do problema, da solução. Então, quando você está interagindo no processo, aqui não é diferente. Essa pessoa está interagindo. Vai pagar um preço alto porque ela já fez, gente. Já aconteceu, não vai acontecer. Ele já está dentro da cadeia. Ele está... então não resolve nada. Então fica preso lá e fica... Isso resolve interprisão com os outros? Não. Isso resolve o problema com quem eles prejudicaram? Por exemplo, quando roubaram dinheiro, às vezes não é nem só dinheiro, roubaram a esperança de um povo. Então você tem aí uma série de situações que têm que ser pesadas. Por isso que a delação é premiada. Tem que haver o prêmio. Tem uma pergunta aqui que você já explicou, mas ela pede um exemplo. Então, se você quiser dar um exemplo... Acho que o William queria fazer uma pergunta. Eu pedi para ele me esperar fazer isso aqui, que esses aqui estão desde o início da tertúlia, que eu estou esperando. Em Parafatologia, página 8, segunda linha, você relata sobre a sabotagem extrafísica. Seria possível exemplificar? Certo. Você já falou sobre isso, mas é um exemplo, assim, para... Eu até usei um exemplo bem longo, né? Não vou usar um exemplo longo, mas a sabotagem extrafísica ocorre assim, no nível mais básico, quando você vai ter assediadores que estão ao teu redor, estão te sabotando ou tentando sabotar o tempo todo. E fazem isso por quê? Porque há uma interprisão, há um processo do passado entre você e eles, ou não diretamente, mas indiretamente também. Se você ajudou alguém que... tem uma expressão, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, não tem essas expressões assim, bem tit for tat, né, bem olho por olho. Então, quando você tem... se você ajudou uma consim, por exemplo, aqui, que era sabotada por um assediador, você pode estar herdando esse assediador. E ele pode sabotar você. Por quê? Você ajudou tal pessoa, então vou fazer isso com você também. Ou seja, por que não? São consciências com seus próprios propósitos, não os teus necessariamente, mas os deles. E aí a sabotagem é muito comum. E acontece por coisas elementares. A sabotagem não acontece assim por grandiosos planos. Não, acontece por bobagens que ninguém acredita. Alverbetógrafo, Parafatologia, página 8, segunda linha. Poderia aprofundar a ligação energossomática entre as vítimas e os algozes? É energia. Aí estamos falando da bioenergia aqui. Vamos pegar a questão pensênica, por exemplo.
Toda essa é a energia que tem entre os dois. A distância, estamos aqui discutindo a distância entre, né, quando você sai de um lugar e vai para o outro, a energia continua, perfeito, mas a distância vai ajudar a dissipar parte dessa energia. Então, a ligação que eu botei aqui foi para abordar, lembrem-se que há um processo energético entre os dois que tem que ser dissipado. E aí, TENEPS ajuda, TALIS ajuda, EV ajuda, aí vem as técnicas de energia. William, obrigada, tá, William? Chegou tarde, William, chegou tarde. Não, é porque essas perguntas aqui estão desde o início da tertúlia. Claro. E... o William chegou tarde. Era para ter me trazido aqui. Imagina se tivesse dependido dele. Tá certo, vamos lá. Malcolm, na fatologia, eu vou citar 3 coisas ali que eu assinalei. Uma é a questão da decisão ponderada. Isso estaria na 4ª linha de baixo para cima. Depois, mais embaixo, tem lá o perdão autoassistencial e heteroassistencial. E o reatamento da amizade. São 3 itens, né? Decisão certo. Ponderada, o perdão e o reatamento da amizade. Eu queria saber de você, se você experimentou essas realidades aqui já, como elas foram, se você puder comentar alguma coisa sobre isso. Experimentei. E daí eu tenho uma segunda pergunta que é complementar. Deixa você responder primeiro, se puder, Rosa. Depois você responde. Não, quer fazer a pergunta já? Não, eu acho que vale a pena ouvir essa e depois complementa. É uma armadilha, então eu não posso contar a segunda parte. Já provei. E aí, como é que é? Nunca é bom. Mas é um alívio. Não é bom? Mas é um alívio. Porque você tem que se superar para fazer isso aí. Então não é uma questão de, não, é só você... Não, esquece. Esquece, é bobagem. O perdão incondicional, libertador, custa caro. Porque você tem que amadurecer muito. E aí, eu acho que eu falo aqui em algum lugar da maturidade, não falo? Tem um ponto aí que eu falo sobre a maturidade. E exatamente, lá no Argumentologia eu falo sobre isso, dos processos da maturidade, tanto do algoz quanto da vítima. Principalmente da vítima. É até estranho dizer isso, mas o perdão passa por ela, não pelo algoz. O algoz não perdoa, quem perdoa é a vítima. Então, como passa pela vítima, o exercício da maturidade dela para que o perdão ocorra é muito maior. E aí a TALIS que ela executa, todos esses processos. A partir do momento que a vítima se sente livre do processo, tipo, fizeram isso comigo, mas sinceramente, deu, né? A gente tu vê isso em crianças quando jogam futebol e brigam, por exemplo, e aí você vê essa questão da maturidade acontecendo. Elas brigam, quase se saem no tapa, e no dia seguinte estão jogando futebol de novo, ou seja, superou o processo. Então a superação passa, o perdão é um fenômeno da superação, da tolerância, da superação e da saturação. E o que você acha desses mesmos 3 itens atuando não como corretivos, mas como uma profilaxia das interprisões? Eles não são corretivos, William, são só profilaxia. Se o perdão tem uma sustentação corretiva, então não é perdão, então é um acerto de contas. Ou seja, você não está tentando corrigir nada, você está se superando. Tem aqui, eu ponho aqui, por exemplo, acerto de contas, o acerto grupo kármico, tem umas expressões aí. Às vezes elas acontecem e são positivas, tá? Aquela história das crianças jogando futebol, uma delas dá um tapa numa jogada qualquer, a outra, que droga, blá, 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 começa aquela briga. Aquele que deu o tapa, tá bom, então dá um tapa em mim, então está resolvido. Ou seja, ele já se propôs ao acerto de contas. E o outro bateu. Ou seja, ele aceitou o acerto de contas, deu o tapa, pronto, tudo bem? Tudo bem, vamos em frente. Ou seja, você viu como é que é, vive aquele negócio todo. Isso acontece entre irmãos, entre amigos, crianças e assim por diante. Funciona? Funcionou? Deu certo? Precisava ter batido? Não, mas ele sentiu no direito de bater. O outro sentiu no direito ou na obrigação de receber. Aconteceu. O perdão está no meio da violência ali. Entende? Ou seja, houve um perdão. Mas o perdão incondicional não passa pelo vou bater em você também e está tudo resolvido. Ele simplesmente passa por cima disso. Quem vai ficar com o problema é o algoz, não mais a vítima. Uma vez a vítima perdoando,
Ó, um exercício de perdão, por exemplo. Ó, se alguém aqui fez alguma grande sacanagem comigo em outras vidas, estão perdoados. Todos. Certo, William? Eu também. Você também. Que bom. Estão todos perdoados. Dia. Não precisa renascer na minha família para resolver comigo. Certo? Até não quero. Certo? Então, vão em frente, sintam-se livres. Aí eu vou pegar o Malcolm, porque... Você também, Rosa, você também. Com certeza, se eu estou aqui, alguma coisa a gente já teve. Mas assim, ele está perdoando quem já fez o mal para ele. Né? O professor Valdo é mais esperto, ele perdoava até o ano 3000. Entendeu? Independente do que a pessoa fizer. Se vocês fizerem amanhã alguma sacanagem, só tentem não fazer, certo? Agora, Malcolm, para explorar um pouquinho mais aqui, né? Eu entendi mais ou menos as ideias que você trouxe, mas eu estava pensando que a decisão ponderada, frente a, às vezes, aquela decisão que é mais aflitiva, emocional, impulsiva, e que possa levar à interprisão. Né? Então, assim, a decisão ponderada, ela tem um custo. E eu até comento isso contigo, porque eu sei que você é gestor de empresas, né? A gente também é, e tem frases na gestão que falam assim, por exemplo, é melhor tomar 10 decisões num dia e, sei lá, ter 7 erradas, mas ter 3 certas, do que não tomar nenhuma decisão. Tem uma lógica do ponto de vista da ação. Né? Então, o mundo precisa acontecer, as coisas têm que acontecer e ninguém é perfeito, erros acontecem. Mas, às vezes, eu vejo isso na vida do indivíduo, nos grupos, como uma desculpa para não ponderar. E a ponderação, às vezes, ela tem um custo pequeno, porque em 10 minutos nós somos capazes de fazer uma boa ponderação. E isso não impede que você, então, às vezes adiar uma decisão por 10 minutos. Um erro só, né? Um errinho só pode criar uma interprisão. Olha só. Né? E claro que, só para complementar, Malcolm, claro que existem as situações de exceção, né? Eu não estou falando delas. Às vezes chega lá um paciente, o médico está olhando, uma situação que ele imagina, olha, em 1 minuto é o óbito, eu preciso tomar uma decisão e ele vai fazer o melhor possível. Ainda assim, ele vai ponderar por segundos, né? Ou agir mais instintivamente. Contudo, a vida não é feita dessas exceções. Nós podemos decidir onde a gente estuda, nós podemos decidir a cama que a gente vai dormir, a gente pode